E o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, criticou hoje o protecionismo comercial em uma fala durante a reunião de chanceleres na Organização Mundial do Comércio. Segundo o brasileiro que discursou em Paris, há uma preocupação com o uso da preocupação com a sustentabilidade para acobertar o protecionismo. Então, para entendermos melhor o assunto, vamos conversar a partir de agora com a especialista em relações internacionais, o professor Manuel Furriela, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Boa noite a tua audiência e principalmente a equipe de jornalismo da Jovem Pan. Perfeito. Professor, como, claro, o senhor avaliou a fala do chanceler brasileiro que criticou o aumento do protecionismo, só que o uso da agenda sustentável com o objetivo de, mascarar, esconder medidas protecionistas, o que naturalmente pode dificultar a importação de produtos para outros países. Dá para entender essa fala como um recado? E um recado para quem? Sim, com certeza, né? Essa fala procede. A única parte interessante disso tudo é que a visão do atual governo não era essa há pouco tempo atrás, né? Então, a indicação de que questões ambientais já eram utilizadas por outros estados para justificar a diminuição na importação de produtos brasileiros, para criar regras que fizessem com que a gente tivesse menos ingresso ou menos exportação dos nossos produtos, isso já era indicado em momentos anteriores, mas não recebia tanto apoio assim, ou não era visto dessa forma como tem sido visto agora pelo governo atual, a partir do momento que assumiu a gestão. Mas procede. E a gente tem um grande exemplo desse tipo de situação, até mesmo com o acordo que o Brasil, pelo Mercosul, liderando o Mercosul, está costurando com a União Europeia, acordo esse que faz com que haja algumas restrições por parte do estabelecimento desse compromisso, principalmente pela França. E a gente sabe que a França tem criado ou criticado o Brasil por questões ambientais para impedir com que esse acordo prossiga, justamente porque tem receio das importações de produtos agrícolas, principalmente agrícolas brasileiros, já que o agrobusiness, o agronegócio do Brasil é tão competitivo que faz com que alguns países criem regras protecionistas, porque seus produtores locais, eles não têm uma capacidade de competição com esse setor brasileiro, por exemplo. Então aí já vai um exemplo. A França é um dos principais estados que usa a questão ambiental para tentar reduzir a importação de produtos brasileiros e, portanto, para proteger os seus produtores locais. Agora, ok, quando você cria uma legislação e os parâmetros são transparentes, do outro lado você compreende muito bem quais são as estratégias e regras que aquele determinado país está impondo para negativar determinada negociação. Agora, é do jogo também achar um subterfúgio para justificar o protecionismo? Essa é uma prática comum adotada por vários países? Sim, é uma prática, mas é uma prática ilegal. Tão ilegal nacionalmente, em alguns países, né, principalmente algumas normas lá da União Europeia, já prevêem que esse tipo de argumento, que esse tipo de elemento não pode ser utilizado para justificar o impedimento aí ao livre comércio. E também ilegal por regras da OMC, Organização Mundial do Comércio. Ela combate, ela julga inclusive estados, já que ela tem um fórum próprio para isso, que criem esse tipo de prática. E a gente tem em questões ambientais, mas também em outras, né? A gente tem um aspecto que se chama dumping social. Então, países que têm uma mão de obra que é de pouca qualificação e que recebe remuneração baixa, como é o caso ainda da China, apesar da evolução toda que aquele país apresentou, fazem com que os seus produtos tenham um ganho de competição a partir do momento, né, que você tem uma mão de obra que recebe um salário mais baixo. Então a gente tem aí o dumping social para alguns estados. Mas a questão ambiental, ela tem sido a principal utilizada contra o Brasil. E aqui lembrando, né, um aspecto importante para reforçar meu argumento, o Brasil é um dos estados, um dos países que mais reclama
junto à Organização Mundial do Comércio por medidas protecionistas. Então, o Brasil é uma das maiores vítimas do protecionismo internacional, já que nós temos vários setores da nossa economia que são muito competitivos, né? A gente fala muito da agricultura, porque é um grande carro-chefe aí da nossa economia e principalmente de exportação, mas a gente também tem com produtos industriais, como é o caso do aço, por exemplo. Você tem várias críticas por parte dos produtores brasileiros, dos industriais brasileiros, em relação aos Estados Unidos por medidas protecionistas. Então, o Brasil lidera, principalmente em relação aos estados em desenvolvimento, o grupo de países que mais reclama perante a OMC por ser vítima do protecionismo internacional e as questões ambientais que deveriam ser utilizadas para o seu aspecto mais nobre, que é realmente a proteção dos interesses da coletividade, o combate às mudanças climáticas, acaba sendo utilizado por alguns estados, por alguns países, para proteger os seus setores ineficientes. É o protecionismo ambiental, realmente é uma realidade. Pois é, professor, já que o senhor mencionou a OMC, daqui a pouco eu quero voltar para tratar justamente da atuação da OMC, já que essa reunião ocorria no âmbito da organização, mas só para não perder o gancho, esse cenário não acaba impondo ao Brasil um duplo desafio, o de preservar os biomas da maneira mais eficiente, seguindo os protocolos mais rígidos e recomendados, mas também de publicizar isso da forma mais eficiente, já que muitos defendem que fake news são proliferadas ou até alguns exageros são ditos nas redes sociais sobre desmatamento com esse objetivo. Sem dúvida, O Brasil, ele tem muitos desafios ambientais, em relação à preservação, como, aliás, muitos países, muitos estados têm. A questão ambiental, ela não é uma agenda só brasileira. Você tem o próprio presidente americano, o presidente Biden, como uma das principais lideranças internacionais sobre o tema. Então, não é um problema brasileiro, é um problema internacional. Mas o Brasil, apesar de ter muitos desafios a cumprir nesse setor, a gente nunca pode esquecer que é um dos países que tem a mais avançada legislação sobre o tema. Óbvio, vou repetir aqui, não estou dizendo que está tudo perfeito, não seria correto da minha parte. Mas também a gente não divulgar o que o Brasil faz nessa área, a legislação robusta brasileira, os setores com atuação forte no combate aos problemas ambientais brasileiros, a questão das queimadas é uma delas, Isso tudo faz com que as críticas que vêm ao Brasil, e muitas das vezes elas acabam sendo exageradas propriamente para atender outros interesses que não são o do meio ambiente. Enquanto as críticas vêm com o objetivo de favorecer as questões ambientais, de cobrar do Brasil uma atuação mais forte, a gente sempre tem que aplaudir. As cobranças elas têm que vir em relação a qualquer aspecto, qualquer desafio, qualquer problema que a gente tenha que superar. Mas o que acaba acontecendo é que o Brasil não é reconhecido muitas vezes pelo esforço que faz pelo setor, pelo seu amplo aspecto de proteção ambiental. O Brasil tem a grande parte do seu território já sob proteção ambiental, nós temos amplas florestas totalmente intactas e, como eu disse, uma legislação bem robusta. Além disso, o Brasil é signatário, o Brasil assinou os principais tratados sobre o tema e tem participado ativamente nos fóruns internacionais. Esse não é um aspecto deste governo, mas de todos os governos anteriores do Brasil, em maior ou menor escala, mas todos eles têm a sua cota de colaboração. Então, as críticas muitas vezes vêm ou porque o Brasil não divulga tudo o que faz sobre o tema, ou porque interessa a outros estados nos desfavorecer com críticas que nem sempre são adequadas, são devidas ao Brasil. Excelente. Agora, professor, dando alguns passos para trás, retomando inclusive a análise e avaliação sobre a atuação da OMC, Organização Mundial do Comércio, essa reunião de ministros ocorreu justamente por nações que defendem o fortalecimento e modernização da OMC. Presumo eu, se discutem a modernização é que entendem que alguma coisa não vai bem. Que avaliação é possível fazer da atuação da OMC? No que é preciso melhorar?
A OMC, ela não está no seu melhor momento, né? Esse é um aspecto importante da sua pergunta. A OMC, ela surgiu em 1994 para 1995, né, naquela virada do ano, justamente por uma consolidação de muitos acordos internacionais sobre o livre comércio. Os principais eram chamados de GATT, tanto é que ainda tem alguns aí que tem alguns aspectos que ainda são utilizados. A partir do momento que decidiu-se ter uma organização sobre o tema, uma organização internacional, né, que ela deveria ter surgido em 1945, estava no plano, ou nos planos internacionais, junto com o ONU, FMI, Banco Mundial, ter uma sobre o comércio, né, que era até outro nome que seria utilizado, não surgiu, mas vieram os acordos. Mas em 94 para 95, ela veio com tudo. Ela teve ali, no final do século XX e começo do século XXI, um período muito produtivo, né? Inclusive, você teve uma atuação internacional decisiva em relação a questões que envolvem a competição internacional ou concorrência desleal em relação à China, questões que envolvem patentes também foram abordadas pela OMC. Ela trouxe um arcabouço de normatização internacional muito importante. Tanto é verdade que o que eu digo aqui com convicção a respeito das justificativas indevidas, né, para você ter o protecionismo, como, por exemplo, as questões ambientais ou até sociais, elas são ou surgiram no âmbito de discussões da OMC. O problema é que ela se viu a sua atuação empobrecida quando começou o grande embate de comércio exterior entre Estados Unidos e China. O que aconteceu em relação a esses dois? Ao invés das discussões de desafios, né, ou de embate de comércio internacional entre essas duas potências, Estados Unidos e China, terem ocorrido no âmbito da OMC, elas acabaram acontecendo bilateralmente entre esses dois países. Então, essa grande discussão internacional não foi levada para a OMC. Então, ela saiu empobrecida nas discussões internacionais nos últimos anos, justamente por isso. Então, questões menores do comércio internacional foram levadas à OMC e as grandes questões não. Então, ela perdeu muito protagonismo a partir do momento que o mundo decidiu resolver os seus problemas de comércio internacional, não de forma multilateral, ou seja, não utilizando a OMC. Agora, neste ano, busca-se um resgate do papel da OMC, não só como um fórum para discussão das questões internacionais, essa da questão ambiental e relacionada ao protecionismo, é uma questão muito atual, precisa ser discutida, mas eu acho que um desafio para a OMC é ela voltar a ser esse fórum, ela voltar a ser o local onde as grandes potências resolvem as suas questões de comércio internacional. Este é o desafio do momento. Muito bom. Agora, professor, queria retomar um aspecto da fala do chanceler brasileiro nesta reunião na Organização Mundial do Comércio, porque ele se referiu ao Brasil como país em desenvolvimento, ou seja, um posicionamento diferente daquele adotado pelo governo de Jair Bolsonaro, que abriu mão desse tratamento especial que é recebido por países nessa condição. De que maneira é possível avaliar essa mudança de posicionamento, o chanceler se referindo ao Brasil como país em desenvolvimento? Essa é uma questão bem importante, ótima a tua pergunta, mas é uma faca de dois gumes, né? Se você adota um posicionamento, você tem vantagens e desvantagens, se você adota outro também. Se você adota a premissa de que é um Estado em desenvolvimento, o Estado pode solicitar ao OMC uma tolerância em relação a questões que envolvam subsídios, por exemplo. Né? Aquele Estado que está em desenvolvimento, ele pode pedir medidas de salvaguarda ou de proteção temporária a certos setores da sua economia, justificando o seu estado de não desenvolvido, dizendo que, ou alegando que, tais medidas seriam necessárias para que o país pudesse se desenvolver, né, através de uma proteção temporária, subsídios, ou cotas de importação, etc., uma proteção temporária para chegar ao estado de desenvolvimento que muitos países têm. Então, nesse aspecto é importante. Mas você tem o outro lado. Aquele país que já não se apresenta, o que não se apresenta dentre as grandes economias, que essa foi uma postura do governo anterior, também não consegue os benefícios, também não consegue ter uma voz ativa
na OMC. Porque, por óbvio, aqueles países desenvolvidos, eles conseguem ter um protagonismo maior junto à OMC. Então, ou você adota um papel informando aos demais que você não é desenvolvido, está em desenvolvimento e consegue benefícios de proteção, ou você adota uma postura de já ser uma grande economia e ter ali uma posição mais proativa. É uma questão de estratégia internacional. A do governo atual, já sinalizada aí como você mesmo observou, é aquela de justificar a proteção a certos setores brasileiros. É uma visão um pouco mais relacionada a governos de esquerda que imaginam, né, um maior protagonismo do papel do governo, do Estado, nas questões internacionais e também nas questões econômicas com proteção a certos setores. Ao contrário do governo anterior, que tinha uma visão mais liberal, onde a abertura de mercados era visto como importante para o desenvolvimento e ter uma voz mais forte na OMC seria mais interessante. Então, são posições diferentes, com estratégias diferentes para se tratar das questões de comércio internacional. A do governo anterior e a do governo atual realmente diferem nesse aspecto. Perfeito, excelente. Professor, vou aproveitar a participação do senhor e queria tratar de uma questão que discutimos amplamente aqui na programação da Jovem Pan News, muitas críticas também de analistas internacionais acerca da participação de Nicolás Maduro na Cúpula das Américas que foi realizada em Brasília. Eu queria, claro, pedir para o senhor uma análise e reflexão sobre a relação do presidente da República Lula com Nicolás Maduro, aquele evento, a recepção que foi feita, a honras de chefe de Estado, um evento muito pomposo e várias repercussões negativas em relação às falas do presidente da República, que chegou a justificar o tratamento dado à Venezuela, ou pelo menos os problemas que envolvem a Venezuela como sendo narrativas de outros países. Essa foi a justificativa e o termo utilizado pelo presidente Lula. Lula cometeu imprecisões, ele não deveria ter tomado partido. Queria uma rápida análise e avaliação do senhor. Sem dúvida, é um enorme erro, né? Você tem ali várias situações que poderiam ter sido diferentes. A primeira, uma posição radical brasileira, né, de não se relacionar com a Venezuela enquanto aquele Estado não apresentasse um plano de redemocratização, um plano de respeito aos direitos humanos, de realização de eleições que não fossem contestadas internacionalmente, como foram as eleições passadas. Enfim, cobrar isso do Estado antes de restabelecer um relacionamento. Havia uma outra proposição que acabou sendo adotada, né, de recebê-lo aqui, receber o chefe de Estado da Venezuela, tentando reinserir a Venezuela no cenário internacional e, a partir dessa reinserção, fazer com que a Venezuela voltasse a ser uma democracia plena, voltasse a respeitar os direitos humanos, voltasse a ser aceita internacionalmente como um Estado que respeita os seus cidadãos, né, que reconhece que 6 milhões, veja só, 6 milhões de venezuelanos nos últimos anos tiveram que fugir, literalmente fugir da Venezuela pelos mais variados motivos. Então, receber aqui já é um erro, mas a partir do momento que adota-se essa estratégia, né, que não acho que é mais aconselhável, mas caso se parta dessa premissa, que pelo menos se faça dentro de um esquadro onde você tem o quê? A cobrança de uma reinserção a partir das premissas internacionais, né? Então, acho que esse foi o maior dos erros. E tem uma outra questão que eu acho que entra na deselegância. Então, você convida, né, vários chefes de Estado, da América do Sul toda foram convidados, e a maior parte deles esteve presente com os próprios chefes de Estado, e você recebe de uma forma diferente Nicolás Maduro. Não houve a mesma recepção a Boric do Chile, por exemplo, ou a mesma ao presidente da Argentina, que é muito próximo do presidente atual brasileiro. Então, eu acho que essa diferenciação na forma de receber foi uma deselegância. Então, acredito que deveria-se, já que quer reinserir, talvez seja até uma estratégia que ajude a Venezuela, né? Não acredito que seja mais recomendável, mas pode funcionar. Mas que se receba igual todos os chefes de Estado. Ele foi tratado de uma outra forma. Então, acho que também tem um equívoco aí. E se traz
decide-se trazer Maduro para cá, para recebê-lo, para que a Venezuela se reinsira, para que ela se redemocratize. A partir do momento que decide-se por essa estratégia, não pode se negar a verdade. Né? Os relatórios de organizações internacionais e até mesmo de ONGs, eles são categóricos a respeito do que acontece na Venezuela. Você tem desrespeito aos direitos humanos em larga escala. Então, falar que isso é mera narrativa acaba desrespeitando a ONU, a OEA, a organização como a Human Rights Watch, ou tantas outras extremamente sérias, Anistia Internacional também, com relatórios. Então, não havia necessidade de desmentir ou de negar aquilo que é verdade em relação ao que acontece na Venezuela, para que se pudesse tentar ajudá-la com a sua reinserção. A ideia de reinserir pode até funcionar, mas não da forma como foi feita, com Maduro sendo recebido de uma forma diferente dos outros chefes de Estado e com negativa de verdades internacionais consignadas em relatórios reconhecidos pelo governo brasileiro. Então, acho que esse foi o grande erro. Recebê-lo foi um erro, mas maior ainda foi a forma como ele foi recebido e a negação da verdade dos relatórios internacionais. Acho que os equívocos estão aí. Então, agora, para encerrar, última questão, inclusive, uma notícia que nós trouxemos há pouco, uma notícia trazida pelo nosso colunista e também editor de internacional, Marcelo Favalli, que Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, anunciou que foi indiciado por mais um crime. Inclusive, ele divulgou em uma rede social na internet que foi intimado a comparecer ao tribunal na próxima terça-feira. Quais são as perspectivas em relação a Donald Trump? Esse processo, esse novo caso, pode, dependendo do avanço, inviabilizar a candidatura dele, Furriela? Bom, em termos jurídicos, sim, né, porque sempre há uma possibilidade de uma ordem judicial, né, que leve a uma condenação que impeça propriamente uma candidatura. Lembrando aqui que os Estados Unidos não têm a lei da ficha limpa, então é diferente a abordagem, mas uma ordem judicial que preveja, né, o que o impeça de se candidatar é possível juridicamente, né, não é algo que se visualize, não é algo que se preveja, mas eu acredito que isso não vai acontecer, né? Eu acho que é mais um caso, mais uma das ações judiciais movidas contra Donald Trump, mas o interessante mesmo aqui, que eu acho que vale a análise, é de que, mesmo com as situações anteriores e com uma condenação recente a pagar 5 milhões de dólares, né, também um caso que você teve aí com grande repercussão na mídia, a verdade é que ele continua sendo o principal candidato para a próxima eleição. Então, os candidatos do Partido Republicano, agora já surgem algumas opções aí por parte de governadores, né, como o da Flórida, por exemplo, apesar de eles serem nomes fortes, Donald Trump ainda é o nome mais sólido que o Partido Republicano tem. E o que faz também a minha premissa ser verdadeira é de que o governo atual, né, o governo democrata, o governo de Joe Biden, ele está numa fase de popularidade muito baixa. A crise econômica aflige os Estados Unidos, a inflação é alta, e os americanos também têm uma série de desacordos em relação à gestão Biden, inclusive pela atuação na política externa. Né? Essa questão da Ucrânia, que não tem um desenho bem definido de solução, a questão, né, do desembarque, da desocupação do Afeganistão, que foi desorganizada, né? Ela foi realizada de uma forma totalmente atabalhoada. Então, você tem o único presidente, né, o único candidato que teria aí como desafiar Donald Trump desgastado, pelo menos atualmente, Joe Biden, pode ser que ele recupere, a minha análise é a de hoje, né, e de candidatos do Partido Republicano, que por enquanto não tem aí como desafiar Donald Trump. Então, mesmo com essas questões judiciais, as anteriores e essa que agora se avizinha, na verdade o que se tem, pelo menos por enquanto, é que Donald Trump continua sólido. Ele tem e construiu uma narrativa, né, de contestar essas decisões judiciais perante o grande público, e ele tem seus eleitores fiéis. Então, por enquanto, mesmo esse novo caso não consegue atingir a sua popularidade e a sua força eleitoral.
É isso, problemas de Donald Trump com a justiça, participação do Brasil em reunião da Organização Mundial do Comércio, além das repercussões sobre a recepção de Nicolás Maduro no Brasil, assuntos tratados com Manuel Furriela, especialista em relações internacionais, a quem mais uma vez eu agradeço. Professor, muito obrigado pela gentileza em nos atender num feriado neste horário. Boa noite e até a próxima. Ótimo feriado a todos.